paz do Senhor, meus irmãos. Estamos novamente aqui com mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical, aqui da Revista Adulto. Que vocês já conhecem, né, dos vídeos anteriores, eu sou o irmão Alair Bento Proença, pertenço à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, da cidade de Porto Velho, Rondônia, congrego no setor de número 53. Eu sou professor de Escola Bíblica Dominical, sou formado em Pedagogia. E trago para vocês aqui mais uma lição abençoadora para ajudar você, amigo professor, você que é aluno que está aí querendo ter uma aula mais dinâmica, uma aula com mais um porquê de você estar aí participando nas escolas bíblicas dominical. Pois bem, antes de mais nada, eu queria pedir para os nossos irmãos, aos nossos amigos que estão acompanhando os vídeos aí, para que você venha dar um like aí no vídeo, isso mesmo, dá aquele famoso joinha aí do lado esquerdo do vídeo, e venha também se inscrever no canal para reforçar o nosso canal aí, para nos ajudar, para que venhamos aí produzir novos vídeos aí relacionados a esse assunto tão importante. E também não se esqueça de clicar ali no sininho para que você venha ter novas notificações e com isso, né, você venha acompanhar os novos vídeos que estão vindo toda semana produzimos vídeos aí para postar aí para você, meu amigo, professor, amigo, aluno que está aí querendo participar da escola dominical e, né, com isso, venha ter o seu crescimento espiritual. Pois bem, antes de mais nada, eu quero aqui, né, falar sobre esse assunto, né, antes de tudo, né, vamos falar sobre o título, né, essa lição que vai ser realizada aqui no dia 10 de março de 2019, a lição de número 10, isso mesmo, a lição número 10 da revista Adulto, que traz por título o poder do alto contra as hostes da maldade. Vamos ler então aqui o texto áureo. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49. A verdade prática diz: as obras das trevas são demolidas pelo poder de Deus no trabalho da pregação do Evangelho de Cristo. Amém? Pois bem, meus irmãos, vamos falar sobre esse assunto aqui que é um assunto muito importante para você que está aí procurando servir a Deus, você que está caminhando essa caminhada que leva ao céu. É bom você estar aí ciente dos prós e os contras sobre essa questão da obra de Deus. Vamos falar aqui sobre um assunto aqui de importância, pois vemos aí nos nossos dias a dias, você está cansado de ver aí, continuamente alguns pregadores, né? Pessoas que se dizem pastores, pessoas que se colocam na posição como membros aí que vai morar um dia no céu, mas têm fugido daquilo que a Bíblia tem ensinado. E também pessoas que estão aí que não conseguiram ainda conhecer, não conseguiram, né, conhecer o verdadeiro, o genuíno, né, o toque do Espírito Santo, ele não conseguiu entender, está ali por curiosidade, ou porque alguém colocou ele naquela posição, ou porque algum parente, a sua mãe, o seu pai, sei lá. Enfim, existem algumas pessoas que não teve esse toque do Espírito Santo, e ele está aí a vagar sem entender o que é isso, o que é ser um servo de Deus. Eu não estou falando de ser crente, porque crer é muito fácil, qualquer um pode crer, mas servo de Deus são poucos. Pois bem, aqui nesse relato, né, ele vem falando sobre Filipe. Filipe, que fez um grande trabalho em Samaria, ele que foi levar a palavra de Deus e teve a ocasião dele ser muito usado pela mão de Deus, ele em cura, né, em libertação, pessoas que estavam endemoniadas foram curadas, pessoas que estavam com doenças, né, era coxo, paralítico, cego, surdo, mudo, e foram curados pelo poder do Espírito Santo. E até aí muito bem, mas para nós entrarmos nesse assunto, nós precisamos aqui conhecer aonde, né, sobre essa questão de aonde ele foi fazer esse id, né, o id de Jesus, aí no lugar ali que era, se você for ver na história, você vai ver que ele que era um judeu, era um lugar hostil para ele, que, né, era inimigo, né, judeu e samaritano. Para quem não sabe, eles eram inimigos. Então vamos para iniciar aqui
a videoaula, né, vamos aqui falar sobre essa questão, sobre o início de tudo, porque o bom mesmo é falar sobre o início, né, como aconteceu ali essa situação. Pois bem, aqui o primeiro tópico, né, vem com um texto aqui, o contexto histórico de Samaria. Pois bem, meus irmãos, Samaria, que foi fundada pelo um rei, né, o Onri, ele que é fundador da 4ª dinastia do Reino do Norte. Ele está com 4 reis nessa dinastia, né, que é Onri, Acabe, Acasias e Jorão. Pois bem, esses 4, né, 4 homens aí que fundaram essa 4ª dinastia, né, ele que comprou ali um monte, ali, né, um monte do cidadão ali, um cidadão ali daquela região, chamado Semer, né, aonde ele fundou uma cidade, a cidade chamada, né, quem fundou essa cidade foi um Onri, esse homem que fundou essa cidade, ele fundou a cidade chamada Samaria, em homenagem a esse antigo dono, que tem por nome Semer, como eu falei para os irmãos. Esse homem que era dono daquela região, ele vendeu ali aquela região, né? E consequentemente teve o nome dele ali, né? Que até nos dias atuais ainda se fala sobre o samaritano. Pois bem, então o que acontece? Só que teve alguns problemas na cidade de Samaria, na região de Samaria. Pois ali, em Samaria, na cidade, né, foi onde o rei Acabe construiu um templo de Baal, e consequentemente essa região, né, ele se tornou o centro da idolatria, por causa dessa situação que Acabe colocou ali naquela posição daquela cidade, que se você acompanhar na Bíblia você vai ver que foi uma grande decadência. O povo ali de Samaria foi o povo ali, né, da região norte de Israel, né, o reino do norte, teve uma queda terrível, né? Isso por causa do seu pecado, teve por consequência eles serem levados, né, cativo para regiões estranhas, e consequentemente veio outras pessoas deportadas dos seus países de origem para ali a região de Samaria, e com isso, como eles foram trazidos ali para aquela região, né, para a região de Samaria, estas pessoas, eles, na verdade, teve aquela mistura, né, do povo de Deus com o povo estrangeiro, e, como diz, os judeus, na verdade, os judeus que eram judeus, filhos de judeus, aqueles judeus genuínos, eles não consideravam aquilo que era a família deles, na verdade, era a família deles. É algo que nós devemos colocar aí, que acontece, né, de o povo que era considerado impuro, porque na verdade não era o judeu genuíno, era judeus, na verdade, na mistura de outros povos. Esta é a história desse povo, né? E que, por causa do seu pecado, né, pois podemos dizer aí, o pecado que foi deles, né, que continuamente eles teve a adoração de vários deuses e não o Senhor. Teve caso de reis de queimar os seus filhos lá perante o altar, ali queimar os seus filhos para o deus Moloque, né, que é o deus que recebia esse tipo de sacrifício, né? Pelo menos era exigido, era colocado ali, não que ele recebia, né? Porque esse Deus, na verdade, era um Deus feito por mãos de homem, né? Pela criação do homem. Lógico que o diabo, Satanás, recebia isso, porque quando foge daquilo que a pregação genuína, está indo em vez de estar adorando a Deus, está adorando quem? O inimigo de nossas almas. Isso é algo que nós devemos colocar em mente. Se não adoramos a Deus, estamos adorando algo que não é Deus. E o que não é Deus é quem? É Satanás. Mas, convenhamos, o que aconteceu é o seguinte: depois de passado algum tempo, a Bíblia diz que em 722 a.C., né, o rei da Síria, Salmaneser, né, ele que sitiou Samaria e levou as 10 tribos do norte. Ele levou as 10 tribos, né, na verdade iniciou levando, né, mas quem finalizou essa situação aí foi o seu sucessor, o Sargon II, né, que concluiu essa leva, né, para o cativeiro, aonde depois de ter levado, ele deportou algumas pessoas para o país ali na região de Samaria, aonde teve essa mistura que nós falamos aí no decorrer da lição. Pois bem, o povo, né? Aí os judeus, o que acontece? Os judeus, vendo que eles eram uma mistura, né? Uma mistura de povos, ele se recusava a se misturar com o povo, se recusava a se misturar com aquele povo. O que aconteceu? Como eles se recusavam a se misturar com aquele povo, né? Eles rejeitaram, né,
quando eles ofereceram, o povo de Samaria ofereceu uma ajuda, né, para a reconstrução do templo lá em Jerusalém. Quando o povo judeu retornaram ali, né, do cativeiro babilônico, a Bíblia diz que eles estavam ali, né, estavam colocando a cidade em ordem, dando um jeito de reformar a cidade, colocando a cidade de pé novamente, porque na verdade ela foi queimada, ela foi destruída, os muros foram derrubados, e o povo de Israel, o povo judeu, né, chamado povo judeu, estavam procurando reconstruir a cidade, e consequentemente, né, eles precisavam de um lugar de adoração a Deus ao Deus Todo-Poderoso, onde fazer a sua liturgia, né, a sua liturgia que eles eram acostumados a fazer. Então o que aconteceu? Eles foram reconstruir o templo, só que se recusaram da ajuda desses judeus, né, genéricos, podemos dizer assim, os judeus de mistura. Pois bem, se rejeitaram, consequentemente também o povo, né, da Samaria, o que eles fizeram? Eles também fizeram um templo, né, um templo diferente, né, um templo, na verdade, esse templo deles, né, que era o templo rival do povo de Israel, esse templo foi construído no Monte Gerizim, e também, além disso, eles também se negaram a reconhecer o Velho Testamento como o livro de fé. É tanto que eles só usam o Pentateuco. Teve até então o caso do Pentateuco samaritano, que tem alguns acréscimos ali no seu, como diz, no seu contexto ali, sobre alguns passos ali, algumas coisas que foram mudadas. Mas isso é um outro assunto que vamos discutir em outra aula. Espero que seja logo, né, para nós nos inteirarmos nesse assunto. Pois bem, essa é a história do povo de Samaria. Esse povo que Felipe foi pregar. Que na grande realidade, né, o Felipe, né, era judeu, e por ser judeu, ele teria complicações em pregar ali naquele local. Porque eram inimigos, na verdade. Era inimigo do povo judeu, era inimigo do povo de Deus. Era considerado povo de Deus, sim. Pode-se dizer que era considerado, mas era um povo misturado. Algo que Deus sempre, no decorrer do Velho Testamento, né, sempre no decorrer do Velho Testamento, a Bíblia deixa bem claro que não poderia ter tal coisa, não poderia ter essa mistura entre o povo de Deus com o povo das cidades circunvizinhas. Teve caso, sim, teve caso lá de algumas pessoas que se juntaram, que foi a Raabe, teve a Ruth também, né, que também não eram do povo de Israel, e consequentemente foi dali que ela conseguiu, né, entrar ali na linhagem onde veio o rei Davi, né, e consequentemente veio logo depois de um bom tempo, depois de um bom tempo, veio Jesus, a qual é o Cristo que nós adoramos. Pois bem, vamos aqui ao evangelismo. O evangelho entre os samaritanos é o assunto do segundo tópico aqui da lição. Pois bem, Jesus teve no seu contexto, quando ele esteve aqui na terra, pregando o evangelho, uma coisa que ele deixou bem claro para os seus apóstolos era o seguinte: não era para eles passarem na região de Samaria, não era para adentrar na cidade de Samaria. Ele deixou isso bem claro naquele tempo. Aí você fala assim, mas e por que Filipe foi pregar depois, já que Jesus tinha proibido? No contexto ali dessa época, Jesus na verdade veio para os seus, para os judeus genuínos, para os judeus que eram filhos de judeus. Ele veio para o seu povo. E até então o povo samaritano não era considerado porque ele era um povo misturado, né? Então não era considerado o povo, os filhos de Israel, não eram considerados os filhos genuínos do povo, não eram aqueles filhos de Abraão genuínos, porque eram misturados. Essa é a grande razão. Se você for olhar a Bíblia, se você for olhar o Velho Testamento, você vai ver que não tinha como eles receber eles como judeus. É tanto que eles tinham um templo diferente. Então, o que acontecia? Como Jesus veio para o seu povo, por que Filipe teve essa ocasião dele poder pregar depois lá? É porque, na verdade, quando o povo de Israel rejeitou o Cristo, depois de ter rejeitado o Cristo, abriu-se a porta para outras pessoas, outros povos, receberem esse evangelho. Foi o que aconteceu quando Jesus, antes de subir ao céu, ele falou assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Ele deixou bem claro isso depois, na sua ida ao céu, antes dele, né, de receberem o Espírito Santo, antes de receberem o batismo com o Espírito Santo. Ele deixou bem claro que tinha essa missão para o povo de Israel, o povo que ia pregar o evangelho. Bom, aí ele foi pregar
Filipe foi pregar justamente para o samaritano. Porque, na verdade, ele foi impulsionado, não foi por causa da vontade dele, porque o seu intelecto judeu ia contra aquilo, ainda mais indo contra aquela ordem de Deus, mas a ordem de Jesus, né, quando Jesus estava na terra. Só que depois ele foi impulsionado pelo Espírito Santo a ir pregar essa região de Samaria. Pois bem, cabe você entender o seguinte, mas essa questão do Espírito Santo, como essa questão do Espírito Santo, podemos falar aqui um pouquinho sobre essa questão do Espírito Santo. Entenda, meu amigo e irmão, que é o seguinte, o Espírito Santo, quando falamos do Espírito Santo, quando a pessoa aceita Jesus, quando ele aceita a fé, ele recebe o Espírito Santo. Uma coisa que eu vou deixar bem claro para os nossos irmãos é o seguinte, as únicas pessoas que têm essa questão do Espírito Santo na sua vida são os cristãos. É o cristão que tem o Espírito Santo. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu tenho o Espírito Santo. Como é que você vem falar que eu não tenho o Espírito Santo? Se você tivesse verdadeiramente o Espírito Santo, você estaria seguindo a Cristo. Porque o Espírito Santo foi mandado pelo Cristo, pelo Cristo. Então, se você não está ali no meio cristão, não tem como você ter recebido esse Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só é recebido por quem aceita, para aquelas pessoas que aceitam aquele chamado de Deus, aonde ele reconhece no seu coração que ele precisa desse Espírito Santo, que ele necessita, é onde convence dos seus pecados. A partir do momento que ele se convence dos seus pecados, ele recebe esse Espírito Santo que vai levar ele até junto de Jesus que a Bíblia prega. Então, se a pessoa não tem esse Jesus na sua vida, se ele não está ali seguindo esse caminho que leva ao céu, seguindo o ir de Jesus, não tem como ele dizer, eu tenho o Espírito Santo, não tem como ele dizer isso. Isso contraria aquilo que a Bíblia fala. Ele está indo contra aquilo que a Bíblia ensina. Não é algo que o irmão Laís está inventando, é algo que está na Bíblia. A pessoa, para receber o Espírito Santo, ele tem que estar, na verdade, não é que ele tem que ir lá, o próprio Espírito Santo vai impulsionar ele a servir o Cristo. Não tem como ele dizer que tem o Espírito Santo se ele não serve ao Cristo. Ele só serve a Cristo se o Espírito Santo estiver na vida dele, agindo na vida dele, convencendo ele do pecado. É isso que a pessoa tem que entender. Aí vem a questão do ser revestido. Até então, quando o povo de Israel, os seus apóstolos de Jesus estavam aqui junto com Jesus, eles já tinham o Espírito Santo, porque havia se convencido, o Espírito Santo já tinha convencido eles do pecado, eles estavam junto com Jesus. Até então, eles já tinham o Espírito Santo. Só que para ser batizado com o Espírito Santo foi depois, quando Jesus subiu ao céu. Ele subiu ao céu e antes dele subir, ele deixou bem claro, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Esse poder que impulsionou Filipe a pregar na região de Samaria. E algo que nós temos que colocar em mente é esse pequeno ponto aqui. Você, por exemplo, quando você aceita Jesus, você está ali, você já recebeu o Espírito Santo, porque ele te convenceu do pecado. Só que a grande questão é o seguinte, quando vai impulsionar você a fazer qualquer coisa, mediante a obra de Deus, só faz se você estiver ali impulsionado, por esse Espírito Santo, você tiver autoridade, revestimento dessa graça redentora, essa graça que leva o homem a pregar o Evangelho, não ter medo de grande ou pequeno, ele leva uma palavra genuína, uma palavra que vem diretamente do Espírito Santo na vida da pessoa. O interessante é que quando você está pregando o Evangelho, quando você está falando aquilo impulsionado pelo Espírito Santo, o coração daquela pessoa queima de vontade de se achegar ao Todo-Poderoso. Quando muitas vezes estamos lá na igreja lá e você está um pouco falho, sempre acontece isso comigo, quando eu estou ali, meio falho com Deus, eu chego na igreja, quando alguém começa a pregar esse evangelho, falar desse amor genuíno de Deus, o que acontece? Eu sinto a vontade de me achegar mais a Deus. É por isso que tem aquela questão da pessoa procurar se achegar a Deus. Ele procura se achegar a Deus, porque o Espírito Santo impulsiona ele. Como é que a pessoa vem dizer que tem o Espírito Santo se ele não consegue ver isso? Se ele não tem nojo do seu pecado, daquele pecado que está deteriorando a vida dele, que está acabando com a vida dele. Aquilo que vai contra a palavra de Deus. Como é que a pessoa diz que tem o Espírito Santo se ele não consegue se libertar disso? Porque o Espírito Santo vai impulsionar ele a se libertar, mesmo que ele está ali tentando, lutando, mas o Espírito Santo vai impulsionar ele a largar aquele ato pecaminoso. É algo que nós devemos colocar em mente, é isso. O Espírito Santo é isso, o poder do Espírito Santo é isso. É isso que impulsionou Filipe a levar esse Espírito Santo. O interessante é que quando ele chegou lá, esse Espírito Santo agiu de tal maneira que as pessoas eram abençoados por Jesus, recebiam a graça e estavam ali felizes com aquilo, recebiam com amor, recebiam com aquele carinho excepcional.
É algo tremendo, é algo maravilhoso receber esse batismo com o Espírito Santo, receber esse Espírito Santo que vem agindo, mudando o nosso coração, mudando o nosso viver. E não só isso, ele curava as pessoas, aquele que era cego não passava a enxergar, aquele que não conseguia andar, que era coxo, começava a andar, aquele que era mudo começava a falar. Esse é o poder do Espírito Santo. Bom, agora já entendemos esse evangelho, o que impulsionou, né? O que fez ele ir para lá, Filipe ir para lá, para essa cidade. Vamos falar sobre o probleminha, um pequeno problema que Filipe teve ali. Ele ali, que aqui está aqui no terceiro tópico, né? Que diz assim, Filipe em Samaria e Simão mágico. Pois bem, Simão, meus irmãos, ele era um homem que era conhecido ali naquela região. Ele era um homem que ele fazia cura, fazia maravilhas no meio da mágica. Aí o que cabe salientar aqui é o seguinte, muitas pessoas que acreditam que não acreditam em feitiçaria, não acreditam em macumbaria. Irmão, existe. O diabo tem poder para fazer algo miraculoso. Ele tem poder até de descer fogo do céu. Ele consegue fazer isso. A grande questão é que existe um limite para ele. Ele só faz se Deus o permitir. Até aí, o diabo é menor do que Deus em tudo isso. Ele tem poder. Tem poder, claro que ele tem poder. Só que tem um detalhe, ele só age se Deus o permitir que ele faça. Mas ele tem poder. E o interessante é que esse camarada usava por meio da mágica fazer milagres. Ele fazia. A Bíblia deixa bem claro, não é algo que... Não, a Bíblia fala que ele fazia alguma coisa, ele fazia algo. Pois bem, esse camarada, a Bíblia diz, deixa bem claro que ele ouviu Filipe fazendo os milagres, pregando a palavra de Deus, e ele aceitou a palavra. E andava continuamente com Filipe, andava com ele. Essa conversão que fica difícil, né? O cara se converteu, o homem se converteu, mas no final ele acabou se entregando. É isso que eu estou falando para os irmãos. Existem algumas pessoas que estão no meio do evangelho e não conseguem entender o que é o evangelho. Não conseguiu entender, não conseguiu captar aquilo que é o verdadeiro evangelho. Aí ele procura, por mais que ele procure fazer, ele faz como é a sua obra não bate com aquilo que a Bíblia ensina. Não consegue bater, não consegue. Ele não consegue. O volte e meia, ele sempre está ali, ó, deslizando para algum lugar que não leva ao céu. Isso é algo palpável. É algo que nós vemos ali. O que aconteceu com esse homem? Esse homem, quando ele viu aquela situação, ele aceitou, ele se batizou. Tem muitas pessoas que estão na igreja, vão para a igreja, aceita Jesus, aceita a fé, porque viu, ou por qualquer ocasião, uma cura, uma coisa, é batizado, mas não recebeu Jesus no seu coração. Foi o que aconteceu com Simão. É tanto que na hora que o Pedro e João estavam lá, curando as pessoas, estava ali, colocava a mão na cabeça daquelas pessoas, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, ele viu aquele poder, e ele quis para ele. Só que ele quis do jeito errado. O que ele fez? Ele quis comprar. É o que acontece nos nossos dias, tem acontecido continuamente nos nossos dias. Pessoas que querem receber, pessoas que querem receber pagando. E existe alguns pseudos pastores, pessoas que se dizem pastores, porque pastor não é aquele que diz que é pastor, é aquele que recebe, que Deus dá para ele aquela capacidade de ser pastor. Eu não posso chegar aqui e falar, eu sou pastor, e agir, eu posso muito bem, para os olhos da humanidade, dizer que sou pastor, e agir como pastor ali, e receber benefício por isso, posso muito bem fazer isso, mas ser reconhecido por Deus é outra coisa. Não é à toa que Jesus, quando estava pregando o evangelho aí na terra, na região de Judá, na região de Israel, ele deixou bem claro, existem algumas pessoas que vão chegar até mim e vão falar assim, Senhor, eu expulsei demônios, eu curei, eu fiz milagres, em seu nome eu fiz isso. Aí Jesus olha assim, eu não te conheço. É essas pessoas aqui. Essas pessoas que não conhecem o verdadeiro evangelho. Usam até o nome de Jesus. Ele usa o nome de Jesus, mas o seu fim não é céu. Isso é bem claro, não é céu. Se ele não age conforme a Bíblia ensina, se ele age visando isso, porque o verdadeiro evangelho, meus irmãos, o verdadeiro evangelho é céu. O verdadeiro evangelho é céu, é salvação da alma. Não interessa a situação, o interessante é céu, é o céu. Nada mais diz respeito, o interessante é o céu. Não interessa se você seja rico. Uma coisa que devemos colocar em mente aqui é o seguinte,
Eu não estou dizendo aqui que os ricos vão, porque lá fala, não, rico não. A questão do rico é o seguinte, é quando o rico coloca o seu coração no dinheiro. Porque existem pessoas que são ricas, mas o coração dele não está no dinheiro, está em Deus. O Deus da sua alma. O Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, aquele que vai um dia levar ele ao céu. Esse aí está indo para o céu. Agora, o que adianta a pessoa querer ser rico, querer... aí chega lá, não, hoje eu vou te dar aqui uma chave do seu carro, uma chave da casa. E tá, você vai receber, receba! Aí as pessoas, está ali recebendo aquilo ali. E o que adianta ele receber? Recebe. Não estou dizendo que não receba, recebe. Só que tem um detalhe, o interessante não é isso, é céu. Se a pessoa está pregando esse evangelho fajuto, esse evangelho que compra, que faz o comércio, faz isso de comércio, isso não é o evangelho genuíno. É tanto que Pedro, na hora que ele veio querer comprar isso, veio querer comprar. Aí o que o apóstolo Pedro falou para ele? O seu coração está corrompido. Você ainda não reconheceu o que é o evangelho, ainda não reconheceu isso. Existem muitas pessoas no nosso meio, pessoas que se dizem até assembleiano, mas vivem comprando. Ai dessas pessoas quando chegar aquele grande dia, onde ele vai ter que se encontrar juntamente com o Todo-Poderoso no trono branco e vai ter que falar, e pior que vai sair, todo mundo vai saber, porque vai estar todo mundo lá, todas as pessoas vão estar lá, diante do trono de Deus, e vão ver, vão olhar com seus próprios olhos, aquele camarada que se dizia pastor e não era pastor. Porque o pastor é aquele que se dá pelas ovelhas. Está certo que as ovelhas não são dele. Só que tem a coisa, ele por amor a Deus, amor ao Evangelho, ele faz de tudo para que as ovelhas vão caminhando ao céu, que vão caminhando para o Todo-Poderoso. O Evangelho genuíno, pregando o Evangelho genuíno, um Evangelho que não prega isso, mas prega a salvação de almas. Pois bem, vamos à conclusão então? A conclusão diz assim, a história de Simão, o mágico, nos mostra que seu comportamento foi reprovado por Deus. Há uma diferença abissal entre o poder que vem do alto, o poder sobrenatural do Espírito Santo, e os pseudos milagres operados por charlatões e embusteiros, agentes do serviço do reino das trevas. Isso mesmo. A pessoa que diz que está fazendo a obra de Deus, mas ele faz através de artimanhas, um jeito de ganhar o dinheiro de alguma pessoa, essa pessoa, ele está trabalhando para o diabo. Isso é algo sério, isso é verdade. Isso não adianta a pessoa querer, não, se ele faz isso, visando isso, ele prega o evangelho visando isso, ele canta visando isso, ele não tem noção do que é o evangelho. O verdadeiro evangelho prega a palavra de Deus e prega o céu. E não visa isso. Se ele estiver visando isso, o dinheiro, ele está indo no caminho que não é para o caminho para o céu. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos e até a semana que vem, na próxima videoaula. E eu quero aqui, desde já, dar um grande abraço aos meus amigos que estão aí, nos acompanhando nos vídeos aí que estamos postando toda semana. E que não se esqueçam de dar aquele joinha. Dê aquele joinha para ajudar o nosso canal, se inscreva no canal e com isso você está ajudando o crescimento do meu canal. Amém? Deus abençoe a cada um dos meus irmãos. Glória a Deus.